Você pode imaginar um lugar onde o som mais comum é o silêncio. Um silêncio tão amplo que às vezes parece ter peso, onde o vento, quando aparece, não apenas sopra, mas ocupa tudo. E mesmo assim, há pessoas vivendo ali, todos os dias. A Antártica não é exatamente um lugar onde alguém decide morar. Mas ao longo dos últimos 100 anos, homens e mulheres começaram a permanecer. Primeiro por curiosidade, depois por ciência e, com o tempo, por rotina. E é curioso pensar nisso, porque quando se imagina a Antártica, quase sempre vem uma ideia de vazio, um branco infinito, frio, distante, mas a realidade, ainda que silenciosa, é um pouco mais viva do que parece. Existem horários, tarefas, conversas baixas no meio do nada, existe café sendo preparado, em cozinhas aquecidas, existe gente olhando pela janela, mesmo sabendo que a paisagem não muda muito. E talvez, o mais curioso, é que depois de alguns dias, o que antes parecia extremo, começa a parecer normal. No início do século passado, chegar até aqui já era uma experiência longa. Dias no mar, gelo se formando ao redor, e uma sensação constante de estar se afastando, não só da terra, mas de tudo o que é familiar. Naquela época, ficar na Antártica por semanas já era muito. Meses era quase impensável. Mas pouco a pouco, algumas pessoas começaram a ficar mais tempo, construíram abrigos simples, mas resistentes, aprenderam como o vento se comporta, como o frio se infiltra e como o corpo, lentamente, se adapta. Hoje, a chegada ainda é longa, mas já não tem o mesmo mistério de antes. Ainda assim, quando alguém pisa ali pela primeira vez, algo muda. Não é algo dramático, é mais sutil, como se o mundo tivesse diminuído o volume, e tudo passasse a acontecer em um ritmo diferente. Um ritmo mais lento, mais espaçado, onde o tempo parece ter mais espaço entre um momento e outro. E isso afeta coisas simples. Dormir, por exemplo. Não é sempre fácil, porque durante meses, o sol simplesmente não se põe, e em outros, ele não aparece. E o corpo precisa aprender a viver sem esse marcador natural. Então, as pessoas criam rotinas, luzes artificiais, horários fixos, pequenos hábitos que ajudam a organizar o dia. E mesmo assim, às vezes, a noção de tempo fica um pouco difusa. Outro detalhe que quase ninguém imagina é que o frio nem sempre é o maior desafio, porque com as roupas certas e ambientes aquecidos, ele se torna controlável. O que realmente chama a atenção é a constância. O fato de que tudo ao redor permanece praticamente igual, por dias ou semanas. A mesma paisagem, o mesmo horizonte, o mesmo silêncio. E aos poucos, isso começa a ter um efeito curioso na mente. Algumas pessoas dizem que ficam mais calmas, outras, mais introspectivas, como se o próprio ambiente convidasse a pensar mais devagar e observar mais coisas pequenas, como o som do gelo se movendo ou a luz refletindo de maneira diferente em certos momentos do dia. E mesmo sendo um lugar tão isolado, a vida ali não é solitária o tempo todo. Existem grupos, equipes, pessoas que convivem por meses, compartilhando o mesmo espaço, as mesmas rotinas, e isso cria um tipo diferente de proximidade, mais tranquila, sem pressa, porque não há muito para onde ir. E talvez por isso, as relações também aconteçam de forma mais lenta, mais silenciosa. Ao longo das décadas, muita coisa mudou. As bases ficaram mais estruturadas, a comunicação com o resto do mundo melhorou. A comida passou a chegar com mais variedade. Mas algumas coisas continuam exatamente iguais. O isolamento, o branco ao redor. E essa sensação difícil de explicar, de estar em um lugar que não foi feito para ser habitado, mas que ainda assim abriga vidas e histórias que quase nunca são contadas com pressa. Porque ali, até as histórias parecem seguir outro ritmo, um ritmo mais lento, mais espaçado
Como tudo na Antártica, e talvez seja exatamente isso que faz alguém continuar ouvindo, tentando entender, aos poucos, como realmente é viver no lugar mais isolado da Terra. E com o passar dos dias, algo quase imperceptível começa a acontecer. A rotina, que no início parecia estranha, começa a ganhar forma. Acordar deixa de ser um esforço, mesmo quando lá fora não existe manhã de verdade. A luz, ou a ausência dela, já não define mais o começo do dia. O que define são pequenos hábitos, repetidos com calma, um café quente, preparado sempre do mesmo jeito, o som baixo de passos em corredores fechados, e vozes, que quase nunca precisam ser altas, porque o ambiente inteiro já pede silêncio. Com o tempo, as pessoas passam a reconhecer detalhes que antes simplesmente não percebiam, como o tipo de vento, que às vezes parece mais seco, ou quando ele muda de direção, quase sem aviso, ou até o jeito que o gelo reage. Pequenos estalos, distantes, que no começo causam estranheza, mas depois se tornam parte do cenário. E é curioso, porque em um lugar onde quase nada muda, as menores mudanças ganham importância. Um dia com menos vento já parece diferente. Um céu um pouco mais aberto chama atenção. E quando algum animal aparece, mesmo que ao longe, aquilo se torna assunto por bastante tempo. Mas nem tudo é sobre observar o exterior. Existe também o que acontece por dentro, dentro das construções e dentro de cada pessoa. Viver ali, por semanas ou meses, faz com que o tempo seja sentido de outro jeito. Não mais dividido por compromissos urgentes, mas por ciclos tranquilos, trabalho, pausa, descanso, repetição. E nesse ritmo, algumas perguntas começam a surgir, de forma leve, quase sem perceber, como o que faz alguém se acostumar com isso? Ou por que algumas pessoas escolhem voltar mais de uma vez? A resposta não costuma vir de forma direta, mas aparece nos pequenos momentos. Na tranquilidade de uma conversa sem pressa, ou no simples ato de olhar pela janela, sem esperar ver algo novo, e mesmo assim, continuar olhando. A alimentação, por exemplo, é algo que também segue esse padrão de adaptação. No começo, pode parecer limitada, mas logo, ganha variedade dentro do possível. Refeições quentes, simples, consistentes, que ajudam mais do que apenas nutrir, ajudam a marcar o tempo, café da manhã, almoço, jantar, mesmo quando o dia lá fora não muda. E isso traz uma sensação discreta de normalidade. Algo familiar, dentro de um lugar que não é, e aos poucos, essa combinação de rotina e isolamento começa a criar um tipo específico de conforto. Não um conforto comum, mas um conforto silencioso, baseado na previsibilidade, na ausência de pressa e na repetição de dias parecidos. Enquanto isso, lá fora, o cenário continua praticamente o mesmo, mas nunca completamente igual. A luz muda de forma sutil, as sombras se deslocam lentamente e o branco, às vezes parece mais intenso, outras vezes quase cinza. E é nesse tipo de detalhe que muitos passam a encontrar interesse. Porque quando tudo é reduzido ao essencial, qualquer variação ganha significado. Ao longo dos anos, as bases foram ficando mais eficientes, mais preparadas, mas a essência da experiência não mudou tanto. Ainda existe a distância, ainda existe o silêncio e ainda existe essa sensação constante de estar longe de tudo. Mas, curiosamente, não necessariamente desconectado, porque hoje, mensagens chegam, chamadas acontecem, notícias do mundo continuam existindo, mas elas parecem um pouco mais distantes, como se fizessem parte de outra camada da realidade. E talvez seja isso,
que torna a experiência tão única não é apenas estar em um lugar remoto, mas viver em um ritmo que quase não existe em outros lugares. Um ritmo onde o tempo não pressiona, onde o espaço é amplo e onde a vida, mesmo simples, acontece de forma completa, sem distrações constantes, sem excesso, apenas o necessário e um pouco mais de silêncio do que a maioria das pessoas está acostumada. E conforme os dias continuam passando, sem pressa, sem grandes mudanças, algo vai ficando cada vez mais claro. Viver na Antártica não é sobre enfrentar o frio, nem sobre suportar o isolamento, mas sobre aprender, aos poucos, a existir em um lugar onde quase tudo acontece mais devagar. E talvez seja justamente isso que faz com que algumas pessoas, mesmo depois de irem embora, acabem voltando, quase como se, em algum momento, tivessem se acostumado demais com o silêncio. E quando alguém decide ficar por mais tempo, algumas camadas da experiência começam a aparecer. Coisas que não são visíveis nos primeiros dias, nem nas primeiras semanas, mas que surgem devagar, como quase tudo ali. Uma delas é a forma como as pessoas passam a se perceber. Sem o movimento constante de cidades, sem ruídos contínuos, sem mudanças rápidas ao redor, a atenção se volta para dentro, de um jeito calmo, quase inevitável. Pequenos hábitos ficam mais evidentes. O jeito de andar, de falar, até o ritmo da respiração. E isso não acontece de forma intensa. É algo suave, como se o próprio ambiente reduzisse o excesso e deixasse apenas o essencial. Dentro das bases, a convivência também segue esse mesmo ritmo. Não há pressa nas conversas, nem necessidade de preencher todos os silêncios. Às vezes, duas pessoas ficam no mesmo espaço, fazendo coisas diferentes, sem trocar palavras por um bom tempo. E ainda assim, parece natural. Talvez porque o silêncio ali não seja vazio. Ele tem presença, quase como um elemento do lugar, algo que acompanha tudo, até mesmo os pensamentos. E com o tempo, as relações se ajustam a isso. Ficam mais simples, mais diretas, sem excesso. Pequenos gestos passam a ter mais significado. Um olhar, um comentário breve, um convite para tomar algo quente, e isso cria um tipo de proximidade, que não depende de muitas palavras. Enquanto isso, lá fora, o ambiente continua impondo seu próprio ritmo. Tempestades de vento podem surgir, não de forma dramática, mas constantes, longas, como se o mundo lá fora estivesse sempre em movimento, mesmo quando parece parado. E dentro, tudo continua estável, aquecido, controlado. Esse contraste entre o exterior e o interior é algo que muitos só percebem depois de um tempo. Porque no início, tudo parece extremo, mas depois o extremo se organiza e vira parte do cotidiano. Dormir, por exemplo, ganha um novo significado. Não é apenas descansar, é também uma forma de marcar o tempo. Quando não há noite clara, nem amanhecer definido, o sono passa a ser um tipo de referência, e cada pessoa encontra seu próprio ritmo. Alguns dormem com facilidade, outros precisam de tempo, mas quase todos, em algum momento, se adaptam. Como acontece com a comida, com o silêncio, com a repetição, existe também algo curioso que poucos imaginam antes de chegar: a ausência de cheiros. O ar é tão limpo, tão seco, que quase não carrega odores.
E isso muda a forma como o ambiente é percebido. Tudo parece mais neutro, mais leve, quase sem marca. E quando algum cheiro aparece, como comida sendo preparada ou café fresco, ele se destaca de um jeito incomum, como se ocupasse mais espaço do que deveria. E são esses pequenos detalhes que acabam construindo a memória do lugar. Não são grandes acontecimentos, nem momentos intensos, mas uma sequência de experiências simples que se repetem e, aos poucos, se tornam familiares. Ao longo das décadas, muita coisa evoluiu. Equipamentos melhores, mais conforto, mais segurança. Mas a essência continua parecida. A Antártica ainda exige adaptação, ainda convida à paciência e ainda mantém essa distância, que não é apenas física, mas também sensorial, como se o mundo ali funcionasse em outra frequência. Um pouco mais lenta, um pouco mais silenciosa e talvez um pouco mais clara. Porque sem tantas distrações, sem tanto movimento, algumas coisas ficam mais fáceis de perceber. O tempo, por exemplo, deixa de ser algo que corre e passa a ser algo que se espalha, ocupando os espaços entre uma atividade e outra. E nesse intervalo, as pessoas simplesmente estão sem pressa de terminar, sem urgência para começar, apenas presentes, de um jeito que nem sempre é comum em outros lugares. E conforme essa sensação se aprofunda, uma ideia começa a surgir. Não de forma lógica, sim, mas quase intuitiva. De que viver na Antártica não é exatamente sobre o lugar, mas sobre o ritmo. Um ritmo que, aos poucos, vai sendo absorvido até parecer natural, até parecer suficiente. E talvez seja por isso que quando chega a hora de ir embora, algumas pessoas sentem algo difícil de explicar. Não é exatamente saudade, nem vontade imediata de voltar, mas uma sensação leve de que algo ficou ali. Ou talvez, de que algo daquele lugar veio junto, em silêncio, sem pressa, como tudo mais, na Antártica. Com o passar das estações, mesmo que elas não sejam percebidas da forma comum, a vida na Antártica começa a revelar mudanças sutis, não tanto na paisagem, mas na forma como ela é vivida. Há períodos em que a luz permanece, quase constante, o dia se estende, sem um fim claro, e o tempo parece mais longo, como se cada hora tivesse mais espaço dentro dela. Em outros momentos, a escuridão toma conta, devagar, sem pressa, até se tornar presença contínua. E é nesse contraste que muitas pessoas começam a entender algo curioso. A ausência de luz, ou o excesso dela, não altera apenas o ambiente, altera também o ritmo interno. Os pensamentos ficam diferentes, o corpo responde de outra forma, e aquilo que antes era automático, como saber quando descansar ou quando começar o dia, passa a depender de escolha, e não de sinais naturais. Por isso, a rotina se torna ainda mais importante, não como obrigação, mas como um tipo de guia silencioso, algo que mantém o equilíbrio em um lugar onde o mundo externo não oferece referências claras. Dentro das bases, esse equilíbrio aparece em pequenos detalhes, horários que se repetem, tarefas distribuídas, momentos de pausa, e até em coisas simples, como sentar sempre no mesmo lugar ou seguir o mesmo caminho pelos corredores. E mesmo parecendo repetitivo, isso não costuma incomodar, porque a repetição ali não traz pressa, ela traz estabilidade. Enquanto isso, o lado de fora continua sendo observado, quase como um hábito. Olhar pela janela ou sair por alguns instantes, não para buscar algo específico, mas apenas para perceber como o ambiente está naquele momento. E às vezes, essa observação revela pequenas surpresas. O céu,
com cores que não são comuns em outros lugares. Tons suaves, quase irreais, que aparecem por alguns instantes e depois desaparecem. Ou a sensação do ar, ainda mais seco, ainda mais silencioso, como se tudo estivesse em pausa. E nesses momentos, muitas pessoas param, mesmo que por poucos segundos, apenas para olhar, sem pressa, sem expectativa, e isso, aos poucos, se torna parte da experiência. Não como algo extraordinário, mas como algo constante, algo que está sempre disponível para quem decide observar. A convivência também continua evoluindo. Com o tempo, as pessoas aprendem umas sobre as outras, de forma natural, sem grandes conversas, apenas pela repetição dos dias. Sabem quem prefere silêncio pela manhã, quem gosta de conversar mais à noite, quem observa mais, quem fala menos. E esse tipo de entendimento vai criando um ambiente mais leve, mais ajustado, quase como se todos estivessem sincronizados, no mesmo ritmo lento, mesmo vindos de lugares tão diferentes. E talvez esse seja um dos aspectos mais discretos e, ao mesmo tempo, mais marcantes. Viver na Antártica acaba aproximando pessoas, não pela intensidade, mas pela constância, pela convivência tranquila, sem interrupções externas, sem distrações em excesso. E isso cria um tipo de conexão, que não depende de grandes momentos, mas de muitos pequenos, que se acumulam, dia após dia. Existe também uma relação diferente com o próprio corpo. O frio ainda está presente, sempre, mas deixa de ser um obstáculo e passa a ser apenas parte do cenário. As roupas, os movimentos, a forma de respirar, tudo se adapta, de maneira quase automática, e aquilo que antes exigia esforço passa a acontecer sem pensar. Como caminhar no gelo ou se preparar antes de sair. E com isso, o ambiente deixa de parecer hostil e começa a parecer compreensível, não fácil, mas familiar. Ao longo dos anos, novas tecnologias chegaram, facilitando a comunicação, melhorando o conforto, reduzindo algumas dificuldades. Mas ainda assim, há limites claros. A distância continua sendo real. O acesso ainda depende de condições específicas e isso mantém essa sensação constante de estar em um lugar separado do restante do mundo, e talvez seja exatamente isso que preserva a experiência, porque mesmo com mudanças, a essência continua. O silêncio, o ritmo lento, a repetição e essa forma única de viver o tempo, que não corre, não acelera, apenas segue, de maneira constante. E conforme os dias continuam, quase iguais, mas nunca exatamente os mesmos, algo se consolida, de forma tranquila, sem ser anunciado. A adaptação deixa de ser um processo e passa a ser estado. A pessoa já não está mais se acostumando. Ela simplesmente está ali, vivendo, sem comparar, sem estranhar. E nesse ponto, a Antártica deixa de ser um lugar distante e passa a ser apenas o lugar onde se está. Naquele momento, com aquele silêncio, com aquele ritmo, que já não parece estranho, mas apenas natural. E quando esse estado se instala, de forma tão discreta, quase sem ser percebido, outra mudança começa a surgir. Uma relação diferente com a ideia de distância. Porque estar longe, ali, não é apenas uma questão de quilômetros. É uma sensação mais ampla, como se o resto do mundo existisse em um ritmo paralelo. As notícias chegam, mensagens aparecem,
Conversas acontecem através de telas, mas tudo isso parece levemente distante, como se pertencesse a outro tempo. E isso não causa desconforto. Na maioria das vezes, apenas uma percepção diferente de que a vida pode seguir, mesmo sem acompanhar tudo, em tempo real. E aos poucos, essa ideia se torna natural. Responder depois, saber das coisas com atraso, não parece mais um problema. Pelo contrário, traz uma certa leveza, como se parte da urgência simplesmente deixasse de existir. Enquanto isso, o cotidiano continua, marcado por pequenas tarefas, manutenção, organização, observação, tudo feito com calma, sem pressa, mas com atenção. Porque ali, cada detalhe importa. Não de forma tensa, mas de forma constante. E isso cria um tipo de foco, que não é forçado, ele apenas acontece. Como quando alguém prepara uma refeição, ou revisa um equipamento, ou simplesmente organiza um espaço. São atividades simples, mas que ganham uma presença maior. Talvez porque não há tantas distrações competindo por atenção. E assim, o dia se constrói, não com grandes acontecimentos, mas com uma sequência tranquila de ações pequenas que se encaixam, uma depois da outra. Lá fora, o ambiente continua silencioso, mas não completamente imóvel. O vento, às vezes, retorna, desenhando formas na neve, apagando marcas, criando outras. E isso traz uma sensação curiosa, de que nada ali realmente permanece igual, mesmo quando parece. As pegadas desaparecem, os contornos mudam, e o cenário se reorganiza sem que ninguém precise intervir. E observar isso se torna quase um hábito, uma forma simples de acompanhar o tempo passando, sem precisar medir. Dentro das bases, a convivência segue estável, mas existem momentos em que o silêncio coletivo se torna mais presente. Não por falta de assunto, mas por uma espécie de entendimento compartilhado, de que não é necessário preencher tudo. E nesses momentos, cada pessoa parece ocupada, mesmo sem fazer muito, lendo, pensando, olhando, ou apenas estando ali. E isso raramente causa estranhamento. Porque o próprio lugar ensina que o vazio não precisa ser evitado. Ele pode ser apenas parte da experiência. Com o passar do tempo, algumas percepções ali se tornam mais claras, como a forma diferente de lidar com o tédio, que em muitos lugares é visto como algo negativo. Mas ali ganha outro significado. Ele não pressiona, não incomoda da mesma forma. Ele apenas aparece e depois se dissolve, sem exigir reação imediata. E talvez isso esteja ligado ao ritmo geral, mais lento, mais espaçado, onde nem tudo precisa ser preenchido ou resolvido rapidamente. Existe também uma sensação leve de repetição, que poderia parecer monótona, mas que ali se transforma em algo estável, quase previsível. E essa previsibilidade traz uma forma silenciosa de conforto, porque reduz o inesperado e cria um ambiente onde tudo acontece dentro de um intervalo conhecido. Ao longo dos meses, essa combinação de fatores vai moldando a experiência de forma contínua, sem mudanças bruscas, sem momentos definidos. Apenas uma transição lenta, de adaptação para pertencimento. E nesse ponto, algo curioso acontece. A ideia de voltar começa a existir, mesmo antes da partida. Não como um plano concreto, mas como uma possibilidade, que surge de forma leve, quase silenciosa. Como se parte da pessoa já reconhecesse aquele ritmo, como algo que pode ser reencontrado. E enquanto esse pensamento, ainda indefinido, se forma aos poucos, a vida continua, no mesmo compasso, sem pressa, sem interrupções, com o vento, indo e voltando, com a luz, mudando devagar, e com o silêncio, sempre presente, como fundo constante, de tudo o que acontece. Na Antártica,
Say it louder, say it louder. Feel the moment, feel the power. Bring the animal back to life. Bring the energy one more time. If you feel like letting go, you can take control. You can turn this all to something beautiful, where you feel life gets you down, down, down. Gets you down, down, down. Say it louder, say it louder. Feel the moment, feel the power. Bring the animal back to life. Bring the energy one more time. Bring the energy one more time. E então, quase sem perceber, os dias começam a se aproximar de um encerramento. Não de forma abrupta, mas como tudo ali, de maneira lenta, contínua. Algumas rotinas permanecem exatamente iguais. O café, os corredores, o som discreto das atividades. Mas existe uma sensação leve, difícil de definir, como se o tempo estivesse se reorganizando novamente. Quem está ali há mais tempo começa a notar, não por algo evidente, mas por pequenos sinais, conversas que mencionam retorno, preparações discretas, detalhes que indicam mudança, e ainda assim, nada acelera, nada perde o ritmo. A Antártica não se apressa, nem mesmo quando algo está prestes a terminar. Lá fora, o cenário continua o mesmo, amplo, silencioso, com o vento desenhando padrões que logo desaparecem, como se nada precisasse permanecer por muito tempo. E talvez isso tenha relação com o que fica. Não são marcas visíveis, não são grandes acontecimentos, mas impressões sutis, sensações, memórias construídas em silêncio. Dentro das bases, as pessoas seguem suas atividades, mas com uma atenção um pouco diferente, como se cada gesto simples ganhasse um leve destaque. Sentar no mesmo lugar, percorrer o mesmo caminho, olhar pela mesma janela, tudo parece discretamente mais significativo. E não por nostalgia intensa, mas por uma percepção tranquila, de que aquilo faz parte de um ciclo, que está se completando. A convivência também muda, quase imperceptivelmente. As conversas continuam calmas, mas às vezes ficam um pouco mais longas, ou um pouco mais silenciosas, como se cada pessoa estivesse processando o tempo vivido, à sua própria maneira, sem necessidade de dizer muito. Porque ali muitas coisas já foram compreendidas, sem palavras. E talvez seja isso que mais permanece, essa forma diferente de viver, onde nem tudo precisa ser explicado, onde o tempo não precisa ser apressado, e onde o silêncio não precisa ser preenchido. Quando chega o momento de partir, ele não costuma ser dramático. Não há pressa, não há intensidade. A preparação acontece, como todas as outras atividades, com calma, passo a passo. E ao sair, o ambiente não parece mudar. A Antártica continua ali, inalterada, independente de quem chega ou de quem vai embora. E isso cria uma sensação curiosa de continuidade, como se o lugar não dependesse de presença, mas apenas existisse no seu próprio ritmo. Para quem parte, a transição é gradual. O som volta, aos poucos, o movimento reaparece, as cores se tornam mais variadas, e aquilo que antes era comum pode parecer um pouco excessivo no início, mas essa sensação também passa, como tudo mais. E o que fica não é exatamente o frio nem o isolamento, mas o ritmo, a forma como o tempo foi vivido, a maneira como os dias se organizaram, sem pressa, sem excesso, e em momentos inesperados, essa lembrança retorna, não como algo distante, mas como uma sensação familiar, um silêncio breve, uma pausa no meio do dia, um instante sem distrações. E nesses momentos, é como se uma parte da Antártica
ainda estivesse presente, não no espaço, mas na forma de perceber o tempo, o ambiente e até os próprios pensamentos. E talvez seja por isso que viver na Antártica não termina exatamente quando alguém vai embora. Porque o lugar, de alguma forma, continua em silêncio, dentro de quem esteve ali, seguindo o mesmo ritmo, lento, constante, sem pressa, como sempre foi, no lugar mais isolado da Terra. Change your energy, yeah, you switch things up. Now you seem brand new to me. But was that even for? Was you playing your games? Was you really bored? No, I really should've known. We were dynamite till we hit a red light. Didn't see the signs. Oh, after all that time, this is it for us. You don't wanna try. Thought your love was real, but it never was. No, you can't decide. Então, aos poucos, tudo vai ficando mais silencioso outra vez. Não porque algo terminou de forma brusca, mas porque a experiência parece se acomodar, como se encontrasse um lugar tranquilo, dentro da memória. A Antártica continua lá, como sempre esteve, imensa, branca, distante, seguindo o próprio ritmo, independente de quem observa, independente de quem passa por ela. E talvez seja exatamente isso que torna tudo tão marcante. Não é um lugar que muda para receber alguém, nem que se adapta. Ele simplesmente existe e convida, de forma silenciosa, quem chega a se adaptar a ele. E nesse processo, algo diferente acontece, sem pressa, sem esforço, apenas com o tempo. A forma de perceber o mundo começa a mudar. Os sons passam a ter mais espaço, os intervalos deixam de ser vazios, e o tempo já não parece algo que precisa ser preenchido, mas apenas vivido, no seu próprio ritmo, com mais pausas, mais silêncio, mais presença. E quando tudo isso se distancia, quando o movimento volta, quando o cotidiano comum retoma seu lugar, uma parte dessa experiência permanece, discreta, quase imperceptível, mas presente, em pequenos momentos, em pausas inesperadas, em instantes de silêncio, onde nada parece urgente. E talvez seja nesses momentos que a Antártica reaparece, não como um lugar, mas como uma sensação, uma forma diferente de estar, mais calma, mais lenta, mais simples, como se, por um breve instante, o ritmo daquele lugar ainda estivesse acontecendo, mesmo longe dele. E no fim, viver na Antártica não é apenas sobre estar lá, mas sobre tudo aquilo que continua, mesmo depois de ir embora, em silêncio, sem pressa, como sempre foi, e talvez como sempre será. And when you go, I will fall back apart. Find pieces of me all over the yard. In this house of cards, she says, hey man, there were just too many days.
our good intentions only got in the way. And I almost never know what I should say. Maybe nothing nowhere ever was that okay. In this house of cards, with only hearts. You cannot reap what you never did sow. You cannot learn what you never won't know. In this house of cards, with only hearts. In this house of cards, and these lonely hearts.
spending the night in Dixon. 60-odd miles from a plan. Is it too late to learn to listen? Too late to be less a man. How many yesterdays are between us now? How many yesterdays are between us now? We carried it all, cobbling miles as we go, a line at a time, or a sad swan song, offering up purple prose. And I'd find you if I could, invite you to the final act. But I think it's understood nothing good can come of that. How many yesterdays are between us now? How many yesterdays are between us now? How many yesterdays are between us now?
Oh yeah, 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 oh yeah. Hey there, what you drinking? 2 shots, let's pour it out. I know what you're thinking, but tomorrow won't come for us. This life that we're living, ain't never gonna give it up. Double shot for the gifted, and one more for us. There you go, drink it up. All this love in a cup. Yeah, we go slow, we go fast. Yeah, we can't get enough. We stay all day, all night, living in paradise. Remember, you don't get it twice. The time of your life. This is the time of your life. Remember, you don't get it twice. The time of your life. Don't look at the past, no, we're not going that way. Oh, now make it last, make it last to the break of day. No matter what people say, live life in a fast lane. Double shot for the gifted, triple shot for the pain. There you go, drink it up, all this love in a cup. Yeah, we go slow, we go fast. Yeah, we can't get enough. We stay all day, all night, living in paradise. Remember, you don't get it twice. The time of your life. This is the time of your life. Remember, you don't get it twice. The time of your life. Remember, you don't get it twice. The time of your life. Say it louder. Feel the moment, feel the power. Bring the animal back to life. Bring the energy one more time. If you feel like letting go, you can take control. You can turn this all to something beautiful, where you feel life gets you down, down, down. Gets you down, down, down. Say it louder, say it louder. Feel the moment, feel the power. Bring the animal back to life. Bring the energy one more time. Bring the energy one more time. Bring the energy one more time. Say it louder, say it louder. You're the question, you're the answer. Bring the animal back to life. Bring the energy one more time. If you feel like letting go, you can take control. You can turn this all to something beautiful, where you feel life gets you down, down, down. Gets you down, down, down. Say it louder, say it louder. Feel the moment, feel the power. Bring the animal back to life. Bring the energy one more time. Bring the energy one more time.
decide. After all this time, is it for us? Change your energy, yeah, you switch things up. Now you seem brand new to me, but was that even for? Was you playing your games? Was you really bored? No, I really should've known. Be with that and right till we hit a red light. Didn't see the signs. After all that time, is it for us? You don't wanna try. Thought your love was real, but it never was. No, you can't decide. Should've known. Be with that and right till we hit a red light. Didn't see the side. After all that time, this is it for us. You don't wanna try. Thought your love was real, but it never was. No, you can't decide.